Será este realmente um sinal do Senhor de que uma grande mudança está por vir? Eles estavam no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, naquele momento. Este é o lado leste. Como podem ver, estou aqui no Monte das Oliveiras e estou procurando. Se o chão sob seus pés começasse a tremer exatamente no lugar onde Jesus orou e ascendeu aos céus, o que você pensaria? Monte das Oliveiras, a montanha da profecia, da oração, do destino. Das lágrimas dos profetas às palavras de Cristo, da agonia do Getsemane à glória da ascensão, cada pedra aqui carrega o peso da eternidade. E recentemente, o Monte das Oliveiras mais uma vez abalou o mundo. Rachaduras estão aparecendo nas encostas do Monte das Oliveiras, como se a própria terra estivesse se preparando para um momento predito há muito tempo. Seria isso apenas geologia em ação, ou o eco de Zacarias 14:4, que declara que naquele dia os seus pés se firmarão sobre o Monte das Oliveiras e o monte se partirá em dois? O que significam essas rachaduras? Estaríamos no limiar do maior evento da história da humanidade, o retorno do Rei dos Reis? O Monte das Oliveiras está se agitando e o mundo está observando. Junte-se a nós enquanto exploramos o mistério do Monte das Oliveiras, as fendas que aparecem hoje e seu significado por trás dos sinais bíblicos. Antes de prosseguirmos, certifique-se de curtir este vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas poderosas histórias de profecia e história. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para nunca perder nossas análises aprofundadas sobre os mistérios e muito mais. Para entender por que as rachaduras no Monte das Oliveiras abalaram o mundo, precisamos voltar à própria Bíblia e explorar o papel especial do Monte das Oliveiras na história da salvação. O Monte das Oliveiras não é apenas uma colina a leste de Jerusalém. É o monte da profecia, da oração e do destino. Ao longo da Bíblia, o Monte das Oliveiras permanece como testemunha silenciosa de alguns dos momentos mais decisivos do plano redentor de Deus. Ali, o rei Davi fugiu descalço, chorando enquanto escapava de seu filho Absalão. 2 Samuel 15:30. O Monte das Oliveiras tornou-se um lugar de lágrimas e provações. Ali o profeta Zacarias previu uma visão. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se partirá em dois. Zacarias 14:4. Uma profecia do retorno do Senhor gravada nas próprias pedras desta montanha. E no Novo Testamento, o Monte das Oliveiras surge novamente como cenário para os capítulos finais do ministério terreno de Jesus. Dessa montanha, ele proferiu seu grande discurso sobre os sinais do fim. Mateus 24. No jardim do Getsemane, aos seus pés, ele se ajoelhou em agonia, seu suor como gotas de sangue. E deste mesmo monte, ele subiu à glória com a promessa de que retornaria da mesma forma. Atos 111:12. O Monte das Oliveiras, portanto, não é apenas um marco. É o fio que une o Antigo e o Novo Testamento, as lágrimas da humanidade com a esperança do céu. Uma pequena montanha, mas que carrega as maiores promessas de Deus. Contudo, o Monte das Oliveiras não é significativo apenas para os cristãos. Surpreendentemente, tanto o judaísmo quanto o islamismo consideram esta montanha o ponto de encontro do destino. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o cemitério mais sagrado do mundo. Mais de 150.000 sepulturas cobrem suas encostas, pois acreditam que, quando o Messias vier, a ressurreição dos mortos começará ali. Ezequiel 37 fala do Vale dos Ossos Secos que renasce. E muitos judeus estão convencidos de que essa profecia se cumprirá nesta mesma montanha. Cada sepultura aqui não é apenas um lugar de descanso, mas também uma declaração de fé no dia do juízo final. Para os muçulmanos, o Monte das Oliveiras também tem um significado imenso. A tradição islâmica ensina que no dia do julgamento,
A humanidade será reunida aqui para enfrentar seu destino eterno, seja a recompensa ou o castigo. O Monte das Oliveiras torna-se, assim, um símbolo da justiça suprema, o lugar onde cada alma será julgada. E para os cristãos, o Monte das Oliveiras é inseparável da vida e da missão de Jesus. Foi ali que ele proferiu seu grande discurso sobre o fim dos tempos em Mateus 24. Ao pé deste monte, no jardim do Getsemane, ele orou em agonia, seu suor caindo como gotas de sangue. E deste mesmo monte, ele ascendeu aos céus com a promessa angelical de que retornaria da mesma forma. Atos 11, 12. 3 crenças, 3 visões de futuro, todas convergentes em uma única montanha. O Monte das Oliveiras ergue-se como a encruzilhada da esperança, do julgamento e da promessa. Uma pequena crista de pedra, mas que carrega o peso das maiores expectativas da humanidade. E diretamente em frente ao Monte das Oliveiras, encontra-se outro símbolo carregado de profecias. O portão dourado, selado há séculos, também em movimento. Por séculos este portão permaneceu fechado, suas pedras trancadas em silêncio. O profeta Ezequiel declarou: este portão permanecerá fechado. Não se abrirá, nem ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Ezequiel 44, 12. Até hoje, o portão oriental permanece fechado, voltado diretamente para o Monte das Oliveiras, como se aguardasse o momento em que o Rei da Glória retornará. Mas agora relatos sugerem algo extraordinário. As próprias pedras do portão oriental estão se movendo. Assim como rachaduras aparecem no Monte das Oliveiras, o próprio portão parece instável, como se a história e a profecia estivessem se movendo em sincronia. Seria possível que a montanha e o portão estivessem se preparando juntos para a mesma hora marcada. Agora temos uma pergunta: o que essas rachaduras e movimentos realmente significam? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos interessantes. Para responder a essa pergunta, precisamos analisar não apenas as profecias, mas também a própria ciência da Terra. Nos últimos anos, geólogos confirmaram que uma grande falha geológica passa diretamente sob o Monte das Oliveiras. Essa falha faz parte do sistema do Vale do Rift, que se estende do Líbano até o Mar Vermelho. Cientistas alertaram que Jerusalém já deveria ter sofrido um terremoto significativo há muito tempo. Alguns chegam a sugerir que o Monte das Oliveiras poderá ser o epicentro de um futuro evento sísmico. E de fato, rachaduras já começaram a aparecer em suas encostas. Engenheiros em Israel expressaram preocupação com a movimentação do solo, alertando que a montanha está instável em certas áreas. Há relatos que indicam até mesmo a formação de fissuras perto do próprio portão leste, como se tanto a terra quanto as pedras estivessem sob pressão. De uma perspectiva científica, isso é a geologia em ação. Placas tectônicas, atrito, acúmulo de tensão, a terra se preparando para liberar sua energia. Mas de uma perspectiva profética, é algo muito maior. Zacarias 14:4 profetizou que o Monte das Oliveiras se partiria em 2 quando o Senhor retornasse. Será que o que os cientistas descrevem como tensão sísmica é, na verdade, a Terra se alinhando com o plano eterno de Deus? E a Bíblia não para por aí. Apocalipse 16:18 descreve um momento futuro. Houve um grande terremoto como nunca houve desde que o homem existe sobre a terra. Um terremoto tão poderoso e tão grande. O tremor da terra não é aleatório. Faz parte do desenrolar do fim dos tempos. As rachaduras no Monte das Oliveiras podem ser um prenúncio desse terremoto final, quando o céu e a terra serão abalados. Hebreus 12:26-27 nos lembra: ainda uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus, para que permaneça o que não pode ser abalado.
A ciência nos diz que a Terra está instável. As Escrituras nos dizem que o próprio mundo será abalado até que somente o reino de Deus permaneça inabalável. É aqui que a ciência e a profecia se encontram. A ciência diz que um terremoto está por vir. A profecia diz que o rei está vindo, e talvez ambas sejam verdadeiras. As rachaduras no Monte das Oliveiras não são apenas fraturas na pedra. São lembretes de que o solo sob nossos pés não é tão estável quanto pensamos. Há avisos de que a história está caminhando para um clímax. E são sussurros de que as promessas de Deus estão se aproximando do cumprimento. Os movimentos ou rachaduras que estão acontecendo hoje não são novidade, pois movimentos semelhantes ocorreram no passado. A própria Bíblia registra um dos primeiros grandes terremotos da história de Israel. Amós 1:1 menciona o terremoto nos dias do rei Uzias de Judá. Esse terremoto foi tão devastador que, mesmo séculos depois, o profeta Zacarias fez referência a ele. Fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Zacarias 14:5. Foi um evento tão poderoso que se tornou um ponto de referência para gerações. Arqueólogos descobriram evidências de destruição sísmica massiva em toda a terra de Israel, datando do século VIII a.C. Paredes desabadas, fundações deslocadas, camadas de entulho que testemunham o tremor de terra. Jerusalém nunca esteve imune a esses abalos sísmicos, e a história nos conta mais. Terremotos atingiram a região em 31 a.C., em 363 d.C. e novamente em 749 d.C. Cada terremoto deixou sua marca na terra e em seu povo. O Monte das Oliveiras resistiu a todos eles, testemunha silenciosa das convulsões da terra. Se a terra já tremeu antes, pode e irá tremer novamente. E se os terremotos do passado foram avisos, então talvez as rachaduras que vemos hoje não sejam aleatórias, mas parte de uma contagem regressiva divina. Portanto, não devemos olhar apenas para o lado negativo, mas também observar o lado positivo ao lado. Depois que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, Atos 1:12 nos conta que os discípulos retornaram a Jerusalém, ao cenáculo, onde se dedicaram à oração. A partir daquele momento, a igreja nasceu não em palácios ou templos, mas à sombra do Monte das Oliveiras. Esta montanha tornou-se o berço da igreja primitiva, o lugar onde a fé foi testada, onde a esperança foi acesa e onde a promessa do Espírito Santo foi aguardada. O Monte das Oliveiras foi então o início da história da igreja. E agora, com o surgimento de rachaduras em suas encostas, poderia também sinalizar o início do capítulo final da igreja, o retorno do seu Senhor? Assim como a montanha serviu de pano de fundo para o nascimento da igreja, talvez seu tremor atual seja um prelúdio para a sua consumação. Os primeiros discípulos olharam deste monte e viram Jesus ascender ao céu. Hoje, contemplamos o mesmo monte rachado e trêmulo, e somos lembrados das palavras do anjo: este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como o viste subir. Atos 1:11. O Monte das Oliveiras foi o berço da igreja. Seriam suas rachaduras agora os sinais do parto de um novo começo, o alvorecer do retorno do Rei? Mesmo em repouso, o Monte das Oliveiras permanece um lugar de esperança, pois suas encostas estão cobertas de sepulturas aguardando a ressurreição. Gerações de famílias judias escolheram esta montanha como seu local de descanso eterno porque acreditam que, quando o Messias vier, a ressurreição dos mortos começará aqui. Essa crença não é desprovida de fundamento bíblico. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Para o povo judeu,
O Monte das Oliveiras é o Vale da Esperança. Cada pedra, cada sepultura é uma declaração. Aguardamos o retorno da vida. Imagine a cena: uma montanha coberta de túmulos voltados diretamente para o portão oriental. Quando o Rei da Glória entrar em Jerusalém, aqueles que estão sepultados aqui creem que ressuscitarão para recebê-lo. O próprio cemitério se torna uma profecia esculpida na paisagem. Mas eis o mistério. A mesma montanha que abriga os túmulos do passado agora se abre no presente. Seria possível que as fraturas que vemos hoje não sejam apenas geológicas, mas também proféticas? Seria o tremor do Monte das Oliveiras a forma que a Terra encontrou para se preparar para a maior ressurreição que o mundo já conheceu? Apocalipse 2012 declara: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. O Monte das Oliveiras, com seu mar de sepulturas, parece prenunciar esse exato momento. Um lugar de silêncio, à espera da trombeta de Deus. Por séculos, este cemitério tem sido um símbolo de expectativa. E agora, à medida que rachaduras aparecem na montanha, a expectativa se intensifica. As pedras se movem, a terra se agita e a profecia se aproxima do cumprimento. O Monte das Oliveiras não é apenas um cemitério. É uma montanha de esperança, uma montanha de espera, uma montanha que sussurra sobre a ressurreição. E talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, esteja nos lembrando que o dia do despertar está mais próximo do que pensamos. Mas essa esperança não é exclusiva do povo judeu. Para muçulmanos e cristãos também, o Monte das Oliveiras é visto como o palco do julgamento final e do retorno do Rei. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o lugar da ressurreição. Para os muçulmanos é o lugar do julgamento. E para os cristãos é o lugar do retorno de Cristo. 3 fés, 3 tradições, todas convergindo em uma única montanha. Essa convergência não é coincidência. É como se as grandes religiões do mundo fossem atraídas por uma mão invisível para o mesmo palco, aguardando o mesmo véu se levantar. O Monte das Oliveiras se torna mais do que uma crista de pedra. Torna-se o ponto focal das expectativas mais profundas da humanidade. Para os judeus, os túmulos em suas encostas são uma declaração de esperança. Ressuscitaremos quando o Messias vier. Para os muçulmanos, a montanha é o local de encontro das almas no dia do julgamento. Para os cristãos, este é o próprio local onde os anjos prometeram que esse mesmo Jesus voltaria da mesma forma como o viram subir ao céu. Atos 1:11. E hoje, com o surgimento de rachaduras em suas encostas e até mesmo o portão leste mostrando sinais de deslocamento, a expectativa só aumenta. A esperança judaica, a expectativa muçulmana, a promessa cristã, todas parecem apontar para o mesmo destino. Apocalipse 1:7 declara: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. O Monte das Oliveiras, situado entre o céu e a terra, parece destinado a ser o palco desse momento universal. O Monte das Oliveiras não é apenas uma montanha em Jerusalém. É uma montanha para as nações. Uma montanha onde profecia, fé e história se encontram. E talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, esteja nos lembrando que a história da humanidade está se encaminhando para o seu clímax. Além da profecia e da tradição, há também uma pergunta: se o mundo está tremendo, que fundamento jamais será abalado? As rachaduras no Monte das Oliveiras nos lembram que até as pedras mais fortes podem se fraturar. O portão oriental, selado por séculos, agora mostra sinais de deslocamento. A própria terra geme e treme. A ciência chama isso de pressão tectônica. A profecia chama isso de dores de parto de uma nova era. Mas para nós, isso levanta uma questão mais profunda.
em que podemos realmente confiar quando tudo ao nosso redor é instável. O autor de Hebreus nos dá a resposta. Mas uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus, para que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus 12, 26 a 27. O abalo do mundo não tem o propósito de nos destruir. Ele visa despojar-nos do que é temporário, para que somente o eterno perdure. Reinos surgem e caem, impérios desmoronam, até montanhas se fendem e portões desabam. Mas há um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus. Daniel 2, 44 declara: O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele subsistirá para sempre. O Monte das Oliveiras testemunhou lágrimas, traição, profecia e glória. Foi o berço da igreja e o lugar de repouso de gerações. E agora, enquanto se racha e se transforma, sussurra uma mensagem para todos nós. Não confiem em pedra, nem em portões, nem no chão sob seus pés. Confiem naquele que virá para fazer novas todas as coisas. Apocalipse 21, 1 a 4 pinta o quadro final. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. O tremor do Monte das Oliveiras não é o fim, é o começo dessa promessa. Portanto, quando a terra tremer, quando as notícias causarem inquietação, quando o futuro parecer incerto, lembre-se disso. As rachaduras na montanha não são apenas avisos de julgamento, são também lembretes de esperança. Elas nos dizem que a história não está fora de controle. Está caminhando em direção ao seu destino predestinado. O Monte das Oliveiras está tremendo. O portão oriental está se movendo. O mundo está tremendo. Mas o reino de Deus permanece inabalável, e o rei virá em breve. Quando o tremor chegar, você estará firme sobre o alicerce inabalável? Das sepulturas que aguardam em silêncio as profecias esculpidas em pedra, as fendas que agora dividem a montanha, tudo aponta para uma única verdade. A história caminha para uma hora determinada. Hebreus 12, 28 declara: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O Monte das Oliveiras carrega o peso da profecia há milênios. E agora, enquanto suas pedras racham e seu chão treme, ela nos chama. Não esperem. Não durmam. Estejam preparados, porque o tremor da terra não é o fim. É o começo do retorno do Rei. Obrigado por assistir. Não se esqueça de que os portões da profecia ainda estão abertos e esperando para serem explorados. Então junte-se a nós, curta, inscreva-se e fique ligado para mais novidades.